Fala, meus queridos! Professor Daniel Sena começando mais uma aula de Direito Constitucional. Nessa aula estudaremos o Poder Executivo da União. Teremos um encontro, uma aula para tratarmos desse conteúdo que também é super importante para a prova, mas que tem ali uma parte mais reduzida na Constituição. Então vai dar para a gente trabalhar neste encontro apenas todo o conteúdo que você precisa para gabaritar na tua prova. Serão blocos um pouco mais longos também, porque tem bastante detalhe, mas 2 blocos serão de teoria e o último de exercícios, como eu costumo fazer, para que vocês possam ter a noção exata de como esse conteúdo cai nas provas. Beleza? Preparado? Pega a sua Constituição, pega seu caderno e bora começar a nossa brincadeira. Vou fazer a nossa transição de tela. Agora sim. Vamos lá, Poder Executivo, rumo ao capitão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Queridos, para a gente falar do Poder Executivo, para a gente começar falando do Poder Executivo, é sempre muito importante nós relembrarmos que o Poder Executivo ele tem a função típica de administrar o Estado. Essa é a função principal do Executivo, é administrar. Ele vai cuidar do Estado, ele que vai executar políticas públicas, como, por exemplo, a segurança pública. Vocês estão entrando num órgão de segurança pública, que é a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que faz parte da estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Estado do Rio Grande do Sul, através do Poder Executivo, é quem vai executar essas políticas públicas. Então, aqui, quando a gente fala que a função principal do Executivo é administrar, estamos falando exatamente deste papel como executor de políticas públicas. O nosso estudo ele recairá entre os artigos 76 ao 91 da Constituição Federal, onde nós encontraremos regras de funcionamento do Poder Executivo, órgãos auxiliares e várias outras informações, principalmente ali as atribuições do presidente e as regras de responsabilização do presidente. Antes de adentrarmos nesses dispositivos, eu quero fazer ali com você uma revisão de 2 princípios fundamentais que são determinantes do Poder Executivo e que, portanto, sempre caem em prova. Esses 2 princípios são o princípio republicano Nós já estudamos lá na aula de princípios, aqui a gente só vai relembrar para você fazer a conexão deles com os conteúdos que nós vamos estudar. E o presidencialismo. Não é que os outros princípios não são importantes, eles são, mas como a característica desses 2 princípios é mais determinada, mais voltada para o exercício do Poder Executivo, então quero me deter nesses 2 aqui para relembrarmos algumas questões que nós já falamos em aula. Vamos começar com o princípio republicano. Queridos, acho que a primeira coisa que você precisa lembrar é que o princípio republicano é a forma de governo adotada no Brasil. Forma de governo. E o que a forma de governo faz, Daniel? Ela vai nos revelar como que o poder do governante é adquirido e como ele é exercido. Por isso que ele é tão importante para o Poder Executivo. E aí nós precisamos relembrar das características desse princípio. Tá? A primeira delas decorre da própria análise da palavra república. República vem do latim res publica, que significa coisa pública. Em um governo republicano, o governante ele tem que respeitar a coisa pública. Tá? Tem que respeitar a coisa pública. Ele não governa para ele governa para o povo. Por isso que ele precisa respeitar os interesses da coletividade. Segundo princípio, eletividade. O governante, numa república, é eleito pelo povo. Também é uma expressão máxima aqui da democracia, essa eletividade. Okay? Diferente, por exemplo, de uma monarquia, em que o governante, o poder passa de pai para filho, né? Ele seria hereditário. Aqui não. Aqui ele vai passar através de eleições. Então, o governante vai lá, participa da eleição, se ele foi eleito, ele adquire o poder. Terceira característica é a temporariedade. Nós veremos
que no Brasil o governante ele fica no máximo 4 anos no poder. É um poder temporário, mais uma reeleição possível. Então ele pode ser reeleito para mais um período. Pronto, esse é o limite, 4, permitindo uma reeleição apenas, como nós estudamos lá em Direitos Políticos. Além disso, o presidente deve ser responsabilizado pelos seus atos. Se ele fizer alguma cagada, ele vai pagar por isso. Por isso, responsabilidade é uma das características do princípio republicano. Por fim, temos a igualdade formal. O governante tem que tratar todo mundo da mesma forma, sem favoritismo, com impessoalidade. Essa é uma característica também importante do princípio republicano. Para aquilo que nós vamos estudar, que são responsabilidades e atribuições do Poder Executivo, quando eu olho ali para a temporariedade, a gente vai ver características disso previsto aqui, a questão da eletividade, a questão da responsabilidade, da igualdade formal, a gente vai ver expressões disso tanto nas atribuições do presidente, quanto na responsabilização do presidente pelos atos que porventura ele cometer. Tá? Vamos lá então para o segundo princípio, que é o presidencialismo. O presidencialismo ele mede a relação entre executivo e legislativo no que tange a relação de dependência ou independência. No caso do presidencialismo, ele é um sistema de governo que traz como característica uma relação de independência do executivo em relação ao legislativo. Então a gente vota no legislativo e vota no executivo de forma separada. Tá? Não tem um vínculo de dependência entre eles. E o fato do presidencialismo ser um princípio que revela essa independência, ele também vai trazer 3 papéis a serem desenvolvidos pelo presidente da República. Então o presidente exerce 3 papéis, que é o papel de chefe de Estado, e esse papel de chefe de Estado tem a ver com as relações externas do Brasil. Então, quando o Brasil se relaciona com outro país, quem faz esse papel, quem exerce esse papel é o presidente. O presidente também será chefe de governo. Como chefe de governo, o presidente da República ele tem atribuições internas dentro do país, e o presidente também será chefe da administração pública. Quando a gente fala que o presidente é chefe da administração pública, nós estamos nos referindo principalmente, ou melhor, especificamente, à administração pública federal. Você, por exemplo, vai trabalhar na administração pública, mas do Estado do Rio Grande do Sul. Se você vai ser policial militar está vinculado ao governo do Estado. Mas se você fosse policial federal, você participaria da administração pública federal, o presidente seria o seu chefe. Então, essas atribuições do presidencialismo nós vamos ver de forma muito clara quando nós analisarmos o artigo 84, que traz as atribuições do presidente da República. Feitas essas considerações aqui, né, só para a gente relembrar esses papéis do presidente da República, vamos agora para o estudo do Poder Executivo da União, que é o nosso grande objeto de análise nessa aula. O Poder Executivo da União, segundo o artigo 76, é exercido pelo presidente da República. Atenção, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, já vi questão de prova falando assim, o presidente é auxiliado pelo vice-presidente. Não, é o presidente auxiliado pelo ministro. Os ministros de Estado são aqueles que estão nos ministérios, lá nas palavras dos ministérios em Brasília. Ministro da Fazenda, ministro do Turismo, da Justiça, da Economia, tudo isso aí. Essa é a galera que compõe ali a estrutura de ministérios e que vão auxiliar o presidente. São os braços direitos do presidente ali. Não sei se é braços direito. Plural aí, pesquisa aí. Não vou pesquisar agora, mas pesquisa aí para você saber certinho como é que faz o plural disso. Tá? Então, esses ministros de Estado vão auxiliar o presidente. Aqui ele também vai trazer algumas informações sobre o seu papel. Agora, quais são os requisitos para ser presidente da República? A primeira coisa que nós temos que lembrar são das condições de elegibilidade que estão previstas no parágrafo 3º do artigo 14. Essas são
as primeiras e principais condições, e aqui vocês vão ter requisitos que são para todos os mandatos eletivos e um requisito que é específico para o presidente. São condições de elegibilidade na forma da lei: nacionalidade brasileira. Então o presidente tem que ser brasileiro e, mais do que um brasileiro, ele tem que ser um brasileiro nato, nos termos do artigo 12, parágrafo 3º. Então aqui temos um cargo que é privativo brasileiro nato. E o presidente precisa ser brasileiro nato. Tá? Guarde isso aqui, que isso aqui é super importante. Segundo, tem que estar no pleno exercício de direitos políticos. Então, se tiver alguma restrição aos direitos políticos, o camarada não poderá ser presidente. O alistamento eleitoral, ele tem que ter se alistado eleitoralmente, ou seja, ele tem que ter o título de eleitor. E ele tem que ter o domicílio eleitoral na circunscrição onde ele vai concorrer. Se nós estamos falando do presidente, qualquer lugar do Brasil, está tudo bem, porque o presidente ele vai ser chefe do Poder Executivo Federal. Então, qualquer lugar do Brasil, está tudo bem para ele. Ele tem que ser filiado a partido político, porque no Brasil não existe candidatura avulsa. Tá? E o presidente também vai ter uma idade mínima específica de 35 anos. Tanto para ser presidente quanto para ser vice-presidente. Esses dois requisitos aqui de ser brasileiro nato e ter idade mínima de 35 anos são específicos e são características peculiares do presidente. Tá? Cuidado, porque essa é uma regra e uma condição super importante que costuma ser trabalhada em prova. Beleza? Tá, esses são os requisitos então para ser presidente. Vamos agora para o processo eleitoral. Como faz para o presidente ser eleito? Processo eleitoral do presidente. O artigo 77 ele vai trazer várias regrinhas importantes e nós vamos destrinchá-lo aqui agora para vocês. Começando então, ele diz que a eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no segundo domingo de outubro, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ou do término do mandato presidencial vigente. Então, o primeiro ponto que nós precisamos estabelecer é que a Constituição predetermina quando ocorre a eleição para presidente. Primeiro domingo de outubro, primeiro turno. Último domingo de outubro, segundo turno. Cuidado, na tua prova eles vão trocar último domingo de outubro por segundo domingo de outubro, para tentar te sacanear. Vocês viram que na hora que eu estava lendo eu até falei isso aí. Tá? Mas é o último domingo. Então, esse é um ponto aqui também importante. E ele falou uma coisa interessante que a gente só percebe na hora que a gente lê na Constituição e na hora da prova pode aparecer uma pegadinha e você passar desapercebido. Ele fala que a eleição ocorre no ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Muita gente acha que o mandato acaba no dia 31 de dezembro, só que não. Se o presidente só vai tomar posse no dia 5 de janeiro, então o mandato vai até esse dia. Por isso que a eleição ocorre no ano anterior ao do mandato, anterior ao do início do seu mandato. Tá bom? Cuidado com isso aí. Ele ocorre no ano anterior ao do término do mandato e início do outro mandato. Então esse é o primeiro detalhe aqui que merece a nossa atenção. Segundo detalhe é que a eleição do presidente importará na do vice-presidente com ele registrado. Ou seja, gente, promoção de 99, cumpre 1, leve 2. Nós não escolhemos vice-presidente, a gente escolhe o presidente escolhe o vice que ele quiser. Tá? Essa é uma escolha do presidente. Depois disso, parágrafo 2º, será considerado eleito presidente o candidato que é registrado por partido político ou obtiver a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. Aqui, gente, nós temos uma regra muito importante que desfaz uma fake news que sempre circula na época das eleições. Você já deve ter visto aí no grupo de WhatsApp, né? Provavelmente mandado pela sua tia, a fake news dizendo assim: se ninguém for votar, a eleição será anulada, ou melhor, se todo mundo votar nulo, a eleição será anulada, porque tem um mínimo de voto que tem que ter para a eleição ser válida. Gente, viagem, tá? Perceba que a Constituição Federal diz que para o cara ser eleito,
ele tem que ter a maioria absoluta dos votos, não computados os em branco e os nulos. Gente, voto branco e voto nulo não vale nada. Acabou. Se ninguém for votar, pelo menos a mãe do cara vai votar, pelo menos o cara vai votar. Se ele tiver um voto e for mais a maioria absoluta, acabou, ele está eleito. É isso. Voto branco e voto nulo não são computados. É aqui que nasce o conceito dos chamados votos válidos, que pode aparecer na sua prova. Votos válidos são os votos não computados, os votos em branco, e não computados os votos nulos. Tá bom? Para ser eleito tem que ter a maioria absoluta dos votos. Se não teve maioria absoluta, chama nova eleição, que seria o segundo turno. Então, esse é um primeiro ponto aqui importante. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, faça a nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Queridos, aqui, muito cuidado, tá? Se ninguém obtiver a maioria absoluta, segundo turno, chama-se os 2 candidatos mais votados. Chamou os 2 candidatos mais votados, quem tiver a maioria dos votos, pronto, vai ser eleito, tá? Essa é a regra aqui do segundo turno. Agora, se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então, foi lá, ninguém ganhou no primeiro turno, convoca o segundo turno. Morreu alguém. Se já convocou o segundo turno, morreu alguém, chama o próximo da fila, que é o de maior votação. Alguém desistiu? Chama o próximo da fila. Houve impedimento legal? Chama o próximo da fila, ou seja, aquele que tiver mais votos depois desse que renunciou, ou que não vai poder concorrer. Agora, se na hipótese dos parágrafos anteriores remanescer em segundo lugar mais de um candidato, então teve empate no segundo lugar, com a mesma votação, qualifica-se ao mais idoso. Então, gente, primeiro critério é sempre maior votação. Só vai convocar o mais idoso se tiver empate na segunda posição. Daniel, e se tiver empate do primeiro com o segundo? Não precisa convocar o mais idoso, porque empate primeiro e segundo é o que precisa, os 2 mais votados que vão para o segundo turno. Se um desistir, convoca o mais votado. Se tiver empate, chama o mais idoso, sempre assim. Tá? Não deu, ninguém ganhou no primeiro turno, então vai ter segundo turno, chama os 2 mais votados. Se no segundo lugar tiver alguém empatado, chama o mais idoso. Então, o critério do mais idoso é sempre depois do mais votado. Primeiro o mais votado, depois o critério do mais idoso. Beleza? Essa aqui também é uma questão importantíssima para a tua prova. Outras regrinhas agora que aparecem ali no início do Poder Executivo e que merece a nossa atenção. Sobre mandato presidencial, gente. Artigo 82 da Constituição. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Cuidado, porque essa regra é uma regra que entrou na emenda 111 em 2021. Ela é uma regra nova que ainda nem foi aplicada integralmente. Se você olhar para o início do mandato da eleição, do mandato que começou em 2023, você deve lembrar que o presidente ele começou o seu mandato no dia 1º. Daniel, mas se isso aqui é de 2021, por que em 2023 o presidente começou dia 1º? Porque nós estamos no período da regra de transição. Segundo o artigo 4º da emenda 111, o presidente da República e o governador do Estado do DF, eleitos em 2022, que foi o caso agora, tomarão posse em 1º de janeiro de 2023 e seus mandatos durarão até a posse dos seus sucessores em 5 e 6 de janeiro de 2027. Ou seja, é só no próximo mandato, na próxima troca, é que vai começar isso. Então nós teremos agora uma questão inusitada. Este mandato atual, o presidente e os governadores ficarão no mandato por mais de 4 anos para cumprirem essa transição da regra. Eles começaram no dia 1º de janeiro de 2023 e vão até dia 5 no caso do presidente e 6 do governador de 2027. Tá? Então, por isso,
que o atual presidente ele começou o seu mandato no dia 1º de janeiro, para cumprir essa determinação aqui da emenda 111. E o artigo 5º da emenda também deixa claro que essas alterações, né, relativas à data da posse, serão aplicadas somente a partir das eleições de 2026. Então, este período agora é um período de transição, após a eleição de 2026 é que ele vai ser aplicado. Beleza? Questão muito legal, muito importante aqui para a tua prova, porque é uma regra nova e que certamente poderá cair para você. Posse presidencial. A Constituição diz que a posse do presidente e do vice, eles vão tomar posse em sessão do Congresso Nacional. Então eles vão lá no Congresso, prestar o juramento e tomar posse lá. Aí eles prestam um compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, essa é a primeira regra, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, integridade e a independência do Brasil. Então, esses são os compromissos que o presidente tem que assumir. Existe um prazo para essa posse, tá, gente? Parágrafo único do artigo 78. Ele diz que se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Então, cuidado, tá? Prazo de 10 dias. Então, vamos imaginar que o presidente apareceu dentro do prazo, mas o vice não. Se o vice não aparecer, o cargo de vice é declarado vago. Se o cargo de vice for declarado vago, o presidente exerce o seu mandato todinho sem vice. Agora, imagina que o vice apareceu e o presidente não. Se o vice aparecer e o presidente não, o cargo de presidente é declarado vago. O vice se transforma em presidente e segue todo o mandato sem vice. É assim que vai funcionar. Tá? Guarde este prazo de 10 dias, porque ele é bem cobrado em prova. E geralmente eles confundem esse prazo de 10 dias da posse com este outro prazo do artigo 83, que é o limite para o presidente sair do país sem autorização do Congresso. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, cuidado para não confundir o 10 com 15. 10 é o prazo para posse. 15 é a autorização para ele sair do país sem licença do Congresso. Passou de 15 dias de ausência do país, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Beleza? Se não, perde o cargo. Alguns estados tentaram reproduzir essa regra lá e o STF acabou declarando inconstitucional uma dessas regras, que exigia a prévia autorização da Assembleia Legislativa para o governador e o vice-governador do estado ausentar-se em qualquer tempo do território nacional. E aí o STF diz que isso é incompatível com os postulados de simetria da separação dos poderes. Então o que a Constituição do Estado falou? Falou assim, olha, se o governador quiser se ausentar do país, ele tem que ter autorização da Assembleia Legislativa. Não utilizou nem o prazo que foi dado para o presidente. Ele falou qualquer ausência, qualquer saída do Brasil, o camarada vai ter que ter autorização. O STF não, peraí. Isso fere o princípio da simetria. Se quiser colocar alguma regra nesse sentido, no máximo, observando o prazo que está previsto ali. Tá bom? Essa aqui é uma regra bem interessante também, essa decisão importante. Agora vamos falar dos órgãos auxiliares. Tem 3 órgãos aqui que vão auxiliar o presidente no exercício do Poder Executivo. São os ministros de Estado, né, que vão compor ali o Poder Executivo junto com o presidente, e esses 2 órgãos consultivos, chamado Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. A Constituição trouxe algumas regrinhas que, quando caem em prova, caem na sua literalidade. Vamos lá, primeiro para a regra do ministro de Estado. Artigo 87. Muita gente não sabe, mas para ser ministro de Estado, basta ser brasileiro e ter mais de 21 anos de idade e estar no exercício de direitos políticos. Requisito para ser ministro de Estado, ser brasileiro, qualquer brasileiro, ter mais de 21 anos de idade e estar no exercício de direitos políticos. Muita gente acha que para ser ministro tem que ser mais velho. Né? Se cair na prova lá mais de 35, a galera vai errar. Porque a gente vê muito ministro velho ali, a gente fala assim, então tem que ter mais de 35.
Só que a Constituição exige apenas 21 anos para ser ministro de Estado. Regrinha importante aqui. Tá? E basta ser brasileiro, não precisa ser brasileiro nato não, com exceção do ministro de Estado da Defesa, porque o ministro de Estado da Defesa, ele tem que ser brasileiro nato, tá? Então, segundo o artigo 12, parágrafo 3º, ministro da Defesa tem que ser brasileiro nato. É o único ministro de Estado cujo cargo é privativo de brasileiro nato. Os demais, basta ser brasileiro e está tudo certo. Tá bom? Questãozinha aqui também importante para a tua prova. Além disso, nós vamos encontrar no artigo 87 algumas competências dadas aos ministros de Estado. Veja que são competências que, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, o que nos deixa claro aqui que o rol é exemplificativo. Então, para ser as competências do ministro de Estado, aqui são algumas das atribuições. Mais atribuições que costumam cair em prova. Então, memoriza essa lista aí. Exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, o ministro de Estado vai prestar esse apoio, essa atividade complementar ali do presidente. Expedir instruções para execução de leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. E praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Depois nós vamos ver algumas atribuições do presidente podem ser delegadas aos ministros. Tá? E aí ele vai ter essa incumbência aí. Além disso, o artigo 88 traz uma norma de eficácia limitada de princípio organizativo, onde ele diz que a lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração federal. A Constituição quer que esse tema seja regulado por meio de lei, mas ela mesma não trouxe nenhuma regulamentação. Por isso, eficácia limitada de princípio organizativo. Tá? Esse é o primeiro órgão auxiliar, os ministros de Estado. Depois nós vamos encontrar os conselhos, né? Começando aqui pelo Conselho da República. Esses dois conselhos é a reunião de uma galera que vai ter a atribuição de dar consultas ao presidente em situações ali específicas que a Constituição vai prever. Vamos começar aqui com o Conselho da República. São duas coisas que você tem que lembrar para a prova sobre Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Composição, que a composição desses dois órgãos são um pouco diferente, e competência, que também são um pouco diferentes. Começando pela composição. Artigo 89. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República e dele participam. Então, atenção para os participantes. Vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado Federal, líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça, e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos vedada a recondução. Nesse inciso 7, nós temos aqui a figura de um dos cargos que será de brasileiro nato. Veja que ele fala aqui 6 cidadãos brasileiros natos. Então, estas funções do inciso 7 são privativas de brasileiros natos. Tá? Outro detalhe, nem todo mundo aqui do 89 é brasileiro nato. Você pode perceber, por exemplo, ele fala do líder da maioria, da minoria, né, do Congresso, ministro da Justiça. Esses caras não são brasileiros natos. Então, cuidado, que é uma pegadinha comum em prova, dizer que todo mundo que compõe o Conselho da República é brasileiro nato. Isso está errado também. Depois temos as competências no artigo 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre. Olha como é que são as questões mais sensíveis, né, que o presidente precisa dar uma resposta. Intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. O presidente, se quiser,
pode convocar um ministro de Estado, qualquer, de outra pasta, né, de outro ministério, porque já tem o ministro da Justiça ali. Convoca de outro ministério para participar da reunião do Conselho quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo ministério. E o parágrafo 2º, a lei regulará a organização e funcionamento do Conselho da República, também uma norma de eficácia aqui limitada, de princípio institutivo e organizativo. Para fechar, Conselho de Defesa Nacional, papel semelhante, mas com composição e competências com algumas diferenças. Então, preste atenção nessas diferenças. O Conselho de Defesa Nacional é o órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participa como membros natos. Percebe que o texto do 91 já é um pouco diferente, né? Então, já vi várias vezes eles trocarem Conselho da República e Conselho de Defesa aqui, dentro desse texto. Então, tem que ficar ligado nesses comandos. Então, vamos lá. Vice-presidente da República, que já também está no Conselho da República. Presidente da Câmara e do Senado, que também está lá. Ministro da Justiça, que também está lá. Agora, Ministro do Estado da Defesa, está só aqui. Das Relações Exteriores, só aqui. Do Planejamento, só aqui. Comandante da Marinha e Exército Aeronáutica, também está só aqui. E tem aquela galera que só está lá. Líder da maioria e minoria da Câmara e do Senado, só está lá, no Conselho da República. Os 6 cidadãos brasileiros natos só estão lá. Então, cuidado, porque essa diferença aqui de composição já foi questionada em prova diversas vezes. Agora, olha como é que o rol de competências aqui é um pouco maior. Compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar nas hipóteses de declaração de guerra e de celebração de paz, nos termos dessa Constituição. Opinar sobre a decretação de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Aqui é uma atribuição semelhante à do Conselho da República, né? Propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. E aí ele fecha aqui. A lei regulará a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Pronto, galera. Essa é a primeira parte da nossa aula do Poder Executivo. A gente tem uma visão panorâmica de como o Poder Executivo da União vai funcionar. No próximo bloco, nós vamos falar das vacâncias, né, e ausências do Presidente da República. Nós vamos falar de atribuições do Presidente e responsabilidade. Os 3 temas mais importantes para a tua prova. Então, não perca, já corre para lá que eu estou te esperando.